mais uma vergonha para a educação brasileira. Em um ranking de 40 países que comparava provas de matemática, ciência e leitura e também índices como taxa de alfabetização e aprovação escolar, o Brasil apareceu em 38º lugar, isso mesmo, a antepenúltima posição. Esta é a segunda edição do relatório produzido pela empresa de sistemas de aprendizado Pearson e pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit. O Brasil aparece na frente do México e da Indonésia, um avanço de um lugar na comparação à edição de 2012, quando o Brasil foi o 39º colocado. Para chegar ao resultado do teste, foram avaliadas inúmeras provas de padrão internacional, bem como o sucesso escolar de cada aluno. Em relação a 2012, o Brasil piorou nas duas variáveis, tanto na capacidade cognitiva quanto no sucesso escolar. Entretanto, só subiu uma posição porque a queda do México foi ainda maior. E o CPP em Revista de hoje fala com a professora Loretana Pancera sobre mais um resultado negativo da educação no Brasil em avaliações internacionais. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Vivian. Em 2012, o Brasil havia tido uma pontuação de menos 1,65 e neste ano o indicador foi de menos 1,73, o que mostra que o país está cada vez mais distante da média dos 40 países, né? Por que o Brasil segue mal quando o assunto é educação, quando tem essas pesquisas sobre como anda a educação no Brasil e a gente tem aquela sensação de que nada está sendo feito? Eu acredito que o problema todo é porque, infelizmente, educação neste país não dá ibope. O Brasil não tem um sistema educacional perfeito. São Paulo, então, eu digo sempre, é um estado que é o mais rico da federação. Poderia estar à frente de muitos países, o estado de São Paulo. Poderia estar à frente de muitos países na área da educação. Mas, infelizmente, quando eu vejo essas pesquisas, eu fico muito triste. Porque, não por culpa do professor, não por culpa do aluno, por culpa dos governos que não aplicam bem a verba na educação. Professora, junto desse ranking, também foi produzido um relatório chamado A Curva da Aprendizagem. Desse relatório participa a brasileira Maria Helena Guimarães de Castro, da Fundação SEAD. E ela diz o seguinte: o Brasil precisa de um aumento de 30% no número de professores de ciência e matemática para aliviar as pressões sobre o contingente atual, que está sobrecarregado e carece de treinamento. Como a senhora avalia essa afirmação dela? A professora Maria Helena, eu falo professora, porque ela foi secretária da Educação, se não me engano, em 2007, 2008, 2009, por aí. Por que ela não aplicou o que ela está afirmando agora? Se há essa falta de professores em ciência e matemática para poder aliviar os demais professores, né, o mal na educação, principalmente no estado de São Paulo, o mal da educação, primeiro, não há uma política educacional. E segundo, se um sistema pedagógico, se um programa, uma proposta, um projeto vai indo bem, ele continua. Chegou a eleição, mudou o governo, mudou o secretário, o que o secretário anterior fez, mesmo sendo bom, mesmo sendo produtivo, mesmo sendo favorável aos alunos, à escola pública principalmente, o novo governo, o novo secretário, esquece, joga fora. Nós tivemos vários exemplos. Nós tivemos, por exemplo, a escola padrão. A escola padrão foi uma coisa fictícia. Por quê? Porque era meia dúzia de escola padrão. Mudou o governo, mudou o secretário, caiu por terra. Não há continuidade de programação. Então, a cada mudança de secretário, a cada mudança de governo, vem um com novidades. E o pior de tudo, sempre prejudicando a educação, sempre prejudicando a escola, sempre fazendo com que o aluno saia cada vez sabendo menos. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E o CPP em Revista fica por aqui. Até o próximo programa.